com você? Eu sou Karen Duarte, a gente está na nossa 6ª aula do curso Desenvolva-se. E hoje a gente vai falar sobre pai e mãe, sobre família, sobre emaranhado sistêmico. E isso, sem a gente perceber, o nosso calcanhar de Aquiles para quase tudo da nossa vida. E a gente não percebe. Na aula anterior eu falei sobre honrar pai e mãe e falei sobre essa habilidade, essa capacidade que a gente tem que desenvolver como adulto, de entender que papai e mamãe te deu o suficiente, mesmo que tenha te dado sua vida, você receber isso e entender que o seu caminho é servir a sua vida e servir a vida como um todo, as pessoas, o que envolve ela. Quando a gente está ou na postura de papai e mamãe não me deram o suficiente, por isso que eu não tenho o que eu gostaria, por isso que eu não sou uma boa pessoa para as pessoas, por isso que as minhas relações não vão para frente, a gente paralisa a nossa vida. E se você também ocupa o lugar de, nossa, essas pessoas fizeram tudo por mim, sacrificaram por mim, e eu devo muito a eles, você é meio que impedido de tomar decisões que é da sua individualidade. Sou grata ao que vocês fizeram, mas isso não é uma dívida. E para mim me tornar eu, com todo o meu potencial, eu vou ter que ser um pouquinho diferente de vocês, ter minhas escolhas, às vezes errar, às vezes fracassar. Então a maior parte das pessoas não tem permissão, não desenvolve a sua vida exatamente por não entenderem esse conceito. Quando eu entendo que faz parte do meu processo de amadurecer, me permitir honrar essas pessoas, ressignificar a minha história se ela for difícil, por isso que a terapia ela é muito importante para isso. Você não entende, se você não fizer isso, você não está à permissão. E você não vira essa chave de que sim, você pode ter a sua vida com as suas escolhas, e sua vida tem que incluir coisas boas, não só sofrimento. O que a gente vai falar aqui sobre emaranhado sistêmico? Por que é tão difícil a gente honrar pai e mãe? Porque a maior parte de nós, principalmente no Brasil, que vem de famílias que têm uma certa desestrutura aí, ou muita desestrutura, nós estamos no lugar errado na nossa família. Então, às vezes, a gente está ocupando um papel que não é nosso. E é muito difícil a gente deixar aquele papel, exatamente porque um papel dentro de uma família cumpre uma função. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que às vezes você vem de uma família que seu pai e sua mãe brigavam muito e seu pai era infiel. E a sua mãe se sentia muito solitária, porque o seu pai ele não tratava ela assim como esposa, como mulher. E aí, o que você começou a fazer? Em vez da sua mãe sair com seu pai, eles terem uma relação de adulto, você começou a acompanhar a sua mãe. Então, a sua mãe ia na missa, ia no supermercado, saía com você. Então, você começa a ocupar o espaço que o seu pai não ocupa na sua família. Você está casado simbolicamente com a sua mãe. E aí, como que vai se apresentar na sua vida adulta? Quando você tiver que ou se mudar para fazer alguma coisa que não é no seu bairro ou não é na sua cidade, vai ser muito difícil. Porque você vai ficar com aquela sensação enorme. Nossa, eu tô abandonando a minha mãe. O que vai ser dela agora? Eu e ela somos super amigos, somos super parceiros. Você não entende de modo inconsciente que é isso que está acontecendo. Você está meio que casado ali com aquela pessoa. Mas você não pode fazer aquilo. Aí quando você vai relacionar com alguém, de duas uma. Ou você não vai levar suas relações tão a sério, então você vai virar uma pessoa que sai com várias pessoas, mas nunca ninguém ocupa um lugar de fato no seu coração, porque não tem permissão, você está casado com sua mãe, como é que você vai fazer isso? Ou você vai se tornar uma pessoa que vai casar, mas sua mãe intromete no seu relacionamento, intromete na sua casa, e a pessoa que está com você nunca vai ser o suficiente. Por quê? E isso você vai começar a ter brigas no seu relacionamento, ou você vai ser uma pessoa que desaponta pessoas, porque você está ocupando o lugar errado. Às vezes também, vamos pensar o seguinte, você é uma pessoa que seu pai tem uma empresa e o seu pai precisa de você para trabalhar naquela empresa. E seu pai prospera porque você está lhe ajudando. E aí você tem um ímpeto muito grande, você tem uma vontade muito grande de ir para outra área, de fazer outras coisas.
Mas você pensa o seguinte, se eu sair daqui, de eu parar de apoiar meu pai trabalhando nessa empresa, essa empresa vai falir, o que vai ser do meu pai e da minha mãe? E aí você se sente impedido de realizar o seu sonho porque você está ali ocupando aquele lugar, dessa dualidade. Você é filho, mas você é sócio do seu pai. E você vai herdando aquelas responsabilidades dele. Às vezes, você está num lugar que a sua mãe, quando você era mais novo, teve uma depressão, ou teve um problema, ou ela não lidava muito assim com a maternidade. E foi você que cuidou dos seus irmãos mais novos. Sem perceber, todo mundo da sua família, seus irmãos casam, fazem faculdade, e para você vão trabalhar, e para você está linda na casa da sua mãe, recebendo todos os seus irmãos, ou você até desenvolve essas coisas na sua vida, mas você percebe que você não consegue cuidar muito da sua família, você não consegue cuidar muito de você mesmo, porque você está sempre nesse lugar de ter dado a sua vida e emprestado a sua vida para que as outras pessoas sobrevivessem. Então vocês percebem como é muito difícil a gente estar no papel certo na nossa família? Que quando alguém foi insuficiente no seu papel, isso é física. Para aquilo funcionar, por isso que a gente fala psicologia sistêmica. Imagine a psicologia sistêmica como se fosse um carro, gente. Para um carro funcionar, todas as peças vão ter que estar funcionando e cumprindo o seu devido papel. Só que aí, vamos pensar o seguinte, uma peça ali que você fez uma gambiarra, era para ela fazer, ela não está funcionando muito bem, e você substitui por outra. Ou uma começa a fazer o papel das duas peças. E aí, o que vai acontecer? Como que a gente olha pra gente quando a gente está no lugar errado? A gente se torna aquele adulto que está cansado, a gente se torna aquela pessoa que sente que as coisas na nossa vida não vão para frente, você tenta aí, você coloca um esforço danado, mas você bloqueia ou você se torna a pessoa que está depressiva, ansioso, infeliz. Sempre que a gente está como essa peça do carro que está fazendo um trabalho por duas peças, é isso que vai acontecer na nossa vida. Então, vocês entendem a seriedade disso? Como que é importante a gente ressignificar a nossa história, a gente honrar pai e mãe, para não enxergar eles dentro dessa ilusão que a gente criou e colocar eles no devido lugar e a gente ir para o nosso devido lugar para que a vida flua, para que você receba a sua vida. E aí, às vezes, a maior parte das pessoas não tem noção disso. E a vida paralisa e nos cobra sempre com a nossa própria vida. Então, nosso corpo físico não tolera, nosso corpo psicológico e mental também não tolera. Então, essa aula é muito importante. Assista ela, reflita. Você está no lugar certo na sua família? Você tem permissão para viver as coisas com interesse? Se você for viajar, você está lá bem ou você está se sentindo culpado que as pessoas da sua família não têm acesso àquilo? Se você está no casamento, você pode de fato se casar com essa pessoa ou tem sempre alguém da sua família intrometendo? Se você faz, como que a gente percebe também, como a nossa família, antes da gente finalizar aqui, tem certas coisas que não nos dá permissão. Quando você tem muito medo de ser excluído ou rejeitado se você tomar uma decisão. Então, eu resolvi namorar com essa pessoa. Aí, de repente, sua mãe para de falar com você. Eu resolvi que eu vou tomar essa decisão. Eu vou trabalhar nesse lugar, com essa profissão, não com essa. As pessoas param de, nossa, eu não acredito que você fez isso. Toda família, que é muito difícil respeitar a individualidade dos filhos, normalmente vão reagir com exclusão. Como a gente tem medo de não ser amado, ser rejeitado, a gente acaba cedendo àquela pressão. Então, vocês entendem que é outro processo que é interno, a gente não vai conseguir mudar a cabecinha do outro. Então, internamente, a gente tem que estar com isso muito ressignificado, para que se por um acaso a gente sofra com esse processo, a gente não entenda como sofrimento, que é um ciclo, é natural e as coisas vão se equilibrar depois. Então, pensem sobre isso e a gente se vê na próxima aula. Beijo, beijo. Até mais.